Bom dia a todo mundo que está aqui participando. Sejam bem-vindos, todo o pessoal que está assistindo agora, ao vivo, e que também vai assistir depois esse conteúdo gravado. A gente está aí com uma bateria de temas bem interessantes ao longo do dia, e no decorrer, né, do sábado também vai ter outra bateria aí de temas que são muito relevantes. Eu diria que para todas as áreas, né? E é claro que com mais profundidade aí para o pessoal da psicanálise. Bom, eu sou a Fabi Domingues, né? O pessoal daqui já me conhece. Sou consultora de imagem e eu vim, né, para a psicanálise exatamente para me aprofundar nessa questão do autoconhecimento, porque eu trabalhava na consultoria de imagem muito focada nessa questão externa, né, do vestir, do combinar as paletas de cores, mas, afinal, se a gente não tiver um autoconhecimento, para que serve tudo isso, né? A gente quer provar o que e para quem. Então, a psicanálise foi um caminho que eu encontrei para buscar, né, esse repertório, né, mais interior, até para ajudar as clientes. Não, mas espera aí, por que você está buscando isso? Não, mas vamos entender tal situação, por que você está pensando dessa forma? E aí eu entendo que a imagem é algo que você tem internamente já, ali um eu, um jeito de ser, uma personalidade, e a imagem, né, você só vai externar isso. Então, acho que isso é a melhor forma de definir imagem, né? Quando você sabe quem você é e você consegue externar isso de forma autêntica. Então, não tem bonito, feio, não tem melhor, pior, tem aquilo que é bom para cada um, né? Dentro do ambiente que a pessoa vive. E eu achei muito interessante, né, assim, a palestra do Samuel, porque ele veio com esse repertório aí de comunicação, e eu vou dar continuidade exatamente nesse tema. Então, acho que vai ser bem, bem bacana. A Luzia. Oi, Luzia, você quer falar algo? Oi. Está falhando meu. Acho que eu mudei de lugar aqui, porque eu não estou no computador, estou no celular. E acho que falhou. Deu uma cortadinha. Deu uma cortada, né? Deixa eu vir mais. Vou ficar mais perto da internet aqui. Vou ligar o computador também, porque. Você me fez alguma pergunta? Não, então, você está com a mãozinha levantada. Ah, não, acho que ficou. Peraí. O que eu fiz? Não, apagou? Agora saiu. Então tá bom. Sim, Então, desculpa, tá? Imagina. Eu vou compartilhar aqui uma apresentação com vocês e vocês fiquem à vontade, tá? A qualquer momento, tá perguntando alguma coisa. Aqui eu acho que é muito chato, né? Essa coisa da gente ficar falando o tempo todo. Então, vocês fiquem muito à vontade para estar fazendo esse bate e volta, tá bom? Deixa eu achar aqui. Só um minutinho. Bom, então eu vou falar um pouco sobre as formas de comunicação no setting analítico. Primeiro vamos começar falando sobre comunicação, um conceito geral de comunicação. Luzia está com o microfone aberto, pode fechar, Luzia, por gentileza? A Maria também, porque senão fica dando ruído aqui. Obrigada. Bom, então vamos entender um pouquinho o que é comunicação de forma geral, para todo mundo, né? Então, a comunicação
é a forma, né, de você conversar ou de você se expressar quando você tem ali mais de duas pessoas, duas ou mais pessoas. E não existe aquela comunicação que é só a comunicação falada, né? A gente se expressa de várias maneiras. Então, ó, a comunicação é a interação entre duas ou mais pessoas que compartilham e trocam informações de várias formas. A comunicação não se limita apenas a palavras faladas, mas também envolve a escrita, a linguagem corporal, as expressões faciais e outros sinais não verbais. Até mesmo o silêncio ou a falta de resposta transmite uma mensagem. Portanto, a comunicação é inevitável e está presente em nossas interações cotidianas. Bom, então, de forma geral, a gente consegue perceber, né, que a comunicação ela está presente, independente da gente falar ou não, responder algo ou não, a todo momento a gente está comunicando algo, através do silêncio, através das nossas posturas corporais, através das nossas expressões, e isso é inevitável, né? Mas, e a comunicação na psicanálise? Será que é a mesma coisa? E aqui eu quero trazer essa comunicação para além daquilo que a gente já conhece, né? Dentro da teoria da psicanálise, que é o conceito de transferência, de contratransferência, e tudo isso que muita gente aqui domina super bem. Mas a comunicação, ela vai além disso, né? Então, aqui eu trouxe essa imagem, onde a própria imagem já está me dizendo algo sobre essa profissional. Né? Então, eu estou vendo o ambiente dela de trabalho, o cuidado que ela tem com a estrutura física dela, né? O ambiente que ela trabalha, a maneira como ela se veste para um atendimento. Então, tudo isso também é uma forma de comunicar aquela pessoa que eu vou estar atendendo. Né? E é óbvio, né? Como eu falei anteriormente, não tem certo ou errado, mas a gente se conecta com o outro por afinidade. Então, eu posso gostar dessa maneira, né, como essa pessoa se apresenta, eu vou ter uma identificação com ela, e a partir disso eu posso fazer essa escolha, né, de procurar essa profissional para me atender, por conta do que eu estou vendo, antes mesmo de eu conversar com ela. Então, isso é muito legal, né, e é tudo que o Samuel colocou anteriormente em relação à imagem. E na psicanálise, né? Então, a gente está trazendo, né, esse conceito aí da comunicação e também da imagem, mas voltado um pouquinho aqui para a psicanálise. Ó, na psicanálise, a comunicação vai além das palavras e da comunicação não verbal, pois precisamos considerar as dinâmicas inconscientes. Então, quando eu falo aqui das dinâmicas inconscientes, aí a gente já está falando realmente daquele lugar, né, do setting analítico, onde tem ali o analista e o analisando já no processo de análise. Que aí é uma outra forma de comunicação que já diz respeito mesmo à prática, né, psicanalítica. Além disso, o analisando, muitas vezes, vai se comunicar com uma linguagem simbólica e metafórica. Ou seja, nem sempre o discurso que ele traz na fala quer dizer, né, que seja verdade. E muitas vezes ele tem uma dificuldade de se expressar, de falar sobre um tema que pode ser difícil para ele, então ele vai usar algum símbolo, ele vai trazer uma historinha, ele vai trazer uma metáfora para poder tentar levar para o analista aquilo que ele quer dizer, né? Porque pode ser uma dificuldade dele falar de forma tão aberta sobre um determinado assunto. Oi, Mônica, pode falar. Oi, Fabiana. O Juan Davinásio, ele fala que a comunicação é de inconsciente para inconsciente. Eu acho isso muito interessante. E daí Sim. fala também que a gente não pode, não é mentir, mas se o analisando ele perceber alguma
coisa, assim, uma contratransferência, alguma coisa da gente, e perguntar, vamos supor, nossa, você, você não gostou daquilo que eu falei? Alguma coisa assim, né? Aí o analista, ele não deve fingir que isso daí não aconteceu, que ele tem que realmente concordar e explicar por quê. Porque ele percebeu, né, alguma coisa. E se a pessoa nega, aí ele vai ficar na dúvida, ele vai falar assim, será que eu entendi direito? Será que eu não entendi? Será que o problema está comigo? Ele vai ficar imaginando um monte de coisa. Sim, aí Então, fica pior. precisar... fica pior. Ou seja, aí entra toda as ferramentas que a gente tem dentro da psicanálise, né? Começando pela ética, porque a transparência faz parte da ética. Então, houve algum mal-entendido, algum ruído de comunicação, então abre, fala abertamente com o analisando, não deixe ele com dúvida, porque uma vez que o vínculo, né, ele é muitas vezes difícil de ser construído. Essa relação de confiança, às vezes, ela é delicada, não acontece ali num primeiro momento, né? Às vezes você leva 4, 5 sessões para estabelecer essa confiança, mas perder é muito fácil. Então, se você não tiver essa transparência, e aí a gente entra, né, na ética, você pode perder essa pessoa por um deslize bobo, né? Então é muito importante mesmo que você está trazendo nesse sentido, né, da transparência. Houve alguma dúvida, houve né, alguma coisa que não ficou esclarecido, abre o jogo, né, seja transparente e dá continuidade no processo. Deixa eu ver, a linguagem metafórica, né? Portanto, na psicanálise, a comunicação é vista como um meio de acesso ao inconsciente e de compreensão dos processos mentais. Ou seja, a comunicação de forma geral, né, é isso, a gente precisa do outro para poder estabelecer essa comunicação. E a comunicação para a psicanálise entra todas as ferramentas, entra as técnicas que a gente aprende, né, no decorrer do curso, para estar usando naquele momento do atendimento. E agora eu vou falar um pouquinho sobre outras formas de comunicação, além da fala, né, que a gente, nesse momento, trabalhando de forma virtual, nós temos pouco, né, para observar o outro. Porque no setting presencial, você tem o todo, é o ambiente, é você frente a frente com a pessoa, aí você consegue enxergar tudo, o movimento dos pés, se a perna está cruzada ou não, você consegue enxergar toda a postura corporal, como ela chega no seu setting. Mas e no virtual? No virtual a gente fica muito limitado, né? A gente tem só praticamente, né, da parte aqui do peito para cima. Então a gente acaba, né, tendo que reforçar tudo que a gente sabe sobre as expressões que estão mais concentradas nessa região, para poder aumentar o nosso repertório no sentido de ajudar de forma mais efetiva o nosso analisando. Então, muitas vezes, a comunicação, ela pode vir através das expressões faciais, como um sorriso, desviar o olhar, tocar no rosto, apertar ou morder os lábios, levantar as sobrancelhas. Tudo isso diz alguma coisa. E, mais uma vez, né, complementando a fala do Samuel, a gente não pode olhar esses elementos de forma isolada. Sempre há um conjunto. Eu posso me apoiar aqui e pode ter vários sentidos, vai depender do contexto. Então, eu posso estar de saco cheio de estar vendo o outro aqui na minha frente falando, eu quero ir embora. Eu posso estar num momento de cansaço, então eu me apoiei porque eu estou interessada, mas eu estou cansada. Então, o apoiar por si só, ele não vai me comunicar muita coisa, mas eu vou observar o todo. De repente, eu estou aqui apoiada, e eu estou com a cabeça baixa, eu não estou dando atenção para a pessoa, já é um sinal de alerta, né? Mas, de repente, eu realmente estou cansada, meu dia foi corrido, eu estou apoiada, mas o meu olhar está fixo na pessoa.
Então, o conjunto é que vai decifrar, né, essa comunicação. E aqui eu trouxe algumas imagens, né, que são imagens, assim, são expressões muito comuns, que a gente está o tempo todo fazendo, e às vezes passa despercebido. Então, essas expressões, elas são importantes no momento do setting, porque contribui, né? Contribui para a gente entender melhor aquela pessoa. Né? Será que o que ela está falando, o que está deixando de falar, o silêncio. Então, a gente percebe ali um conjunto de informações que a gente passa a ter para trabalhar com aquela pessoa. E aí, pensando nessa questão do virtual, né? Nós temos um espaço pequeno para trabalhar em relação à linguagem corporal. Então, a gente entender um pouquinho sobre essas expressões faciais vai ajudar bastante no momento ali de formar, né, não digo diagnóstico, né, mas você formar ali um direcionamento de como você vai conduzir aquela sessão a partir, né, de todos esses elementos que a pessoa traz no momento. Né? E, às vezes, hoje ela traz uma coisa, semana que vem ela vai trazer outra totalmente diferente. Né? E você vai pontuar isso, né, ao longo das sessões, você vai entender, né, como essa pessoa funciona, como ela é, quais expressões são mais recorrentes, mas por que determinada fala ou expressão sempre estão presentes ali no setting. Então, isso vai enriquecer a nossa avaliação, né? E quanto mais a gente entende, mais nós vamos nos capacitar para atender, para ajudar a pessoa que busca o nosso serviço, né? Então, aqui eu descrevi algumas possibilidades em relação às expressões, mas reforço, não dá para a gente olhar um elemento só. A gente sempre tem que olhar o conjunto para poder chegar numa opinião, numa conclusão a respeito do que aquela pessoa está comunicando. Então, por exemplo, apertar os lábios pode indicar uma tensão, pode ser também um nervosismo ou uma resistência a falar. Então, é aquela pessoa que às vezes ela está ali, ela está angustiada, ela se movimenta, mas ela, né, trava os lábios. Então, a pessoa faz assim, né? Ou seja, ela quer falar, mas ela segura. Então, isso é um sinal para nós. Né? Será que ela não está pronta para falar? O que será que ela gostaria de trazer? Como que nós, psicanalistas, podemos fazer alguma provocação para, de repente, incentivar a fala da pessoa, ela se soltar? Então, aí entra, né, toda essa questão do vínculo, né? Da relação de confiança que a gente tem com aquela pessoa para ajudar ela a se soltar realmente, né? Olhar para baixo ou desviar o olhar, evitando o contato visual direto. Pode indicar um desconforto emocional ou uma tentativa de evitar certos assuntos. Então, esse olhar, desviar, ele também pode ser várias coisas, né? E aí, a gente tem que entender o que mais coisas, né? E aí, a gente tem que entender o que mais ela está trazendo junto com esse olhar. Ela olhou para cima. Pode ser que ela está elaborando. Eu estou aqui pensando no que eu quero falar. Então, a pessoa está ali elaborando para depois falar. Eu desviei um olhar para baixo. Então, para baixo, pode ser que eu estou desconfortável, não quero muito tocar nesse assunto. Então, é uma maneira de eu, ainda mais assim, né? Se o analista fez alguma provocação e a pessoa, né, abaixa a cabeça, ou seja, ela criou uma defesa ali, né? Então, são alguns sinais, né, que a gente vai observando. Piscar os olhos de forma excessiva pode ser um sinal de ansiedade ou estresse. A pessoa que trabalhou ali o dia inteiro, algumas regiões têm também essa questão da poluição, né? E isso para muita gente é uma questão sensível e realmente afeta os olhos. A questão da lente de contato.
Então, tudo isso a gente tem que pensar. Será que essa pessoa usa lente? Eu não posso me confundir, né? Na hora de ver a pessoa ali piscando e confundir o que eu estou pensando a respeito disso? Então, são pequenos sinais, pequenas possibilidades, mas é sempre um olhar muito atento e muito cuidadoso para você formar uma opinião sobre, né, o que você está vendo ali no momento. Ó, bocejar pode indicar cansaço. Geralmente é, né? A gente passa aí um dia, quando acorda muito cedo, um dia exaustivo de trabalho, chega no final da tarde, a gente não aguenta mais, né? E aí o bocejar, ele acaba aparecendo ali, né? De forma muito natural. Mas quando é em excesso, durante uma interação, pode ser um sinal de tédio. Ah, eu não estou gostando da conversa, eu não estou querendo estar naquele ambiente, eu quero ir embora. Então, é um outro sinal. É uma expressão facial tensa, quando a pessoa, né, contrai toda a musculatura, fica meio rígido, meio contraído. Então, também sinaliza ali um desconforto ou raiva. Então, geralmente, né, o franzir o rosto, né? Então, aquela expressão de, estou nervosa, estou brava. Ou levantar, né, arquear a sobrancelha, que quer dizer que eu posso ter dúvida do que a pessoa está falando. Nossa, você está falando isso? Será que é isso mesmo? Então, a gente tende a levantar a sobrancelha, né? E raiva, né, aquela expressão, né, que a gente, né, franze toda essa região aqui, né? Então, a gente acaba contraindo toda a musculatura do rosto e vai sinalizar algum sentimento que ela tem ali. Sorriso forçado pode sinalizar o desejo de mascarar verdadeiras emoções. Ou seja, a pessoa está ali no set e, de repente, ela tem ali uma crise de riso. Às vezes ela está rindo, não porque ela está gostando da situação, não porque ela está feliz, mas pode ser uma forma de querer realmente mascarar. Ela está tão desconfortável, ela está tão ali preocupada com algo, mas ela ri daquela situação para disfarçar, né? E aí a gente, né, como sempre, olhar todos os elementos para ver, faz sentido isso? E aqui falar um pouquinho sobre a postura corporal e vai entrar também no que o Samuel falou, e eu trago aqui essa fala reforçando tudo, né? Aqui entra a questão não só de postura corporal, mas também de apresentação. Então, a apresentação pessoal, ela é importante. Ela é importante principalmente para aquela pessoa que não conhece você, que ela nunca te viu. Então, ela só tem, principalmente, né, quem está exposto aí nas redes sociais, a pessoa só tem a sua imagem ali. Então, como você se apresenta lá? E aí, nós temos aqui algumas situações, tanto de, aqui um bate-papo, onde a pessoa, ela está com a mão no queixo, mas ela está olhando para a pessoa, ou seja, ela está dando atenção, ela está concentrada, ela está gostando da conversa. Então, isso é um bom sinal. Aqui nessa segunda imagem, ela já está com a cabeça para baixo, pode estar ali um pouco desconfortável, ou não está gostando do assunto, ou já está de saco cheio. Então, são pequenos sinais que a gente pode fazer essa leitura, e quando eu estiver nessa dinâmica, eu posso mudar o ritmo da minha conversa, até mesmo trabalhar o meu tom de voz, para dar um chacoalhão naquela pessoa, para despertar, para trazer ela de volta. Então, são elementos que pode fazer com que eu mude a minha postura para trazer o outro de volta. E aqui nessa segunda imagem é mais a questão de apresentação pessoal. Então, por exemplo, as duas estão bem vestidas, só que eu tenho uma com a expressão mais sisuda, mais fechada. Então, ela está com o braço cruzado. Então, muitas vezes, ela não está receptiva. E se eu tenho uma foto assim numa rede social, apesar da gente falar, né, do preto, que o preto é uma cor de autoridade, é uma cor que traz muita credibilidade, é verdade, mas ela é uma cor muito forte, né? Então, quando eu tenho ali o preto e o braço cruzado, eu posso distanciar
essa pessoa de mim. Então, essa outra aqui, ela está de branco, e ela está o quê? Com a mão aberta. Toda a expressão, né, de mão aberta significa o quê? Que eu estou receptiva, né? Então, o que acontece? Quando nós estamos ali tentando vender algo, mostrar o nosso serviço em rede social, ou até mesmo de forma presencial, conversando com alguém, o nosso trabalho, ele tem essa função, num primeiro momento, de acolher as pessoas. Então, automaticamente, essa segunda imagem, ela pode ser mais interessante para a dinâmica desse trabalho que a gente exerce. Enquanto essa primeira imagem, ela pode ser interessante, talvez, para uma dinâmica mais administrativa. Ah, ela é uma gerente de contas, ela é uma gerente, assim, de RH, né, uma coisa mais, assim, corporativa. Então, ela precisa dessa autoridade, ela precisa, né, ter um olhar mais sério, enquanto que nós, como psicanalista, temos que ter, né, esse olhar mais acolhedor, pelo menos no primeiro momento, talvez esse tipo de postura, esse tipo de roupa, de cores, são mais interessantes para a gente criar o vínculo, estabelecer um vínculo com a pessoa que está te procurando pela primeira vez. Tá? Mas, assim, isso eu estou falando de forma, assim, muito rasa, tá? Isso aqui é muito mais profundo. A gente não tem, né, o tempo, né, para falar em detalhes sobre cada uma dessas situações, mas é algo para se pensar, é algo para vocês começarem a amadurecer e trazer para o repertório de vocês. Ler um pouquinho mais a respeito disso, entender a importância da imagem, entender a importância da comunicação, tanto do setting, quando a gente fala ali de transferência, mas também toda essa comunicação, que é a forma mais genérica, né? Que todo mundo está se comunicando a todo momento. Oi, Rô, pode falar. Oi, Fabi, você sugere algum link, alguma coisa para a gente estudar ler mais um pouco sobre isso? Tá. Depois eu vou colocar lá no grupo algumas recomendações de livros que eu tenho que fala a respeito disso. Achei muito interessante. Eu tenho esse aí do Corpo Fala, mas ele é muito assim, não sei, não é uma leitura muito agradável. Eu acho que para pessoas que trabalham na área, ele é fundamental. Mas quando você quer ter um conhecimento mais genérico, pode ser algo um pouquinho mais leve. Ô, Tem Fabi, aqui, ó, é espetacular, que vai falar exatamente dessa questão da marca pessoal. As pessoas dizem que o preto, ele sempre é uma forma mais elegante, mas assim, pelo que eu estou vendo aí, ele não é muito confortável. Bem, eu na minha área, né, que eu sou podóloga, então eu tenho que atender tudo de branco, não tem outro, avental, touca, máscara, luva e todos os aparatos que precisa. Mas eu sempre achei que o preto, né, pelo que as pessoas dizem, ele deixa você mais formal, mais respeitosa, sim. E eu estou vendo aí que tem uma grande diferença. Então, é o que a gente está falando aqui, né? Nós não podemos olhar uma coisa só, é o conjunto, né? Então, aqui, por exemplo, o preto, ela está com uma peça que é mais estruturada, é um corte mais reto, então isso sim, vai trazer mais seriedade. Mas vamos supor que ela tivesse com um vestido mais fluido, né, que ele tem esse movimento, então ficaria um pouco mais leve. Então, é um conjunto de elementos. O cabelo é a mesma coisa, o cabelo liso, reto, ele traz mais formalidade, né? Então, você vai observar que pessoas que estão mais nessa linha, né, que são executivas, que precisa trazer essa autoridade, normalmente, tá, isso não é regra, mas normalmente elas vão usar esse cabelo liso, esse cabelo, né, como tá aqui na imagem. Por quê? Porque isso traz mais seriedade, né? Nós, racionalmente, não enxergamos isso, mas inconsciente nós entendemos essa mensagem. E aí talvez entre aí até nessa questão da neurociências, que tal, né, se o Samuel quiser depois, ele pode trazer um tema falando, né, nessa questão cerebral, como que ele entende todo esse movimento.
Então tem muitos sinais, o cabelo preso, o cabelo cacheado, né, o cabelo reto, tudo isso são formas de comunicação. E a gente pode usar todas as formas de comunicação, mas adequado ao ambiente que nós estamos. Então, por isso é importante, né, entender um pouco a respeito disso e você se apropriar, né, você aproveitar isso, né, esse conhecimento para levar para os ambientes que você precisa. Né? Então, o preto realmente, né, ele tem, a cor, na verdade, o preto e o branco, né, não são cores, né, mas a gente costuma falar de forma que é uma cor, então vamos esquecer um pouquinho isso, mas o preto, ele sim, é o mais elegante. Inclusive, quando você vai em festas, principalmente à noite, o que predomina ali é o preto, exatamente porque ele traz realmente mais elegância. Só que, ao mesmo tempo, o preto ele está vinculado ao luto, né? Quando a pessoa está de luto, ou quando vai no enterro, ou coisas do tipo, ela usa cores mais sóbrias, que vai preto, marrom, né? Por quê? Porque ele tem essa mensagem, ele carrega essa mensagem. Enquanto o branco, e até por que o branco é usado na área da saúde? Por essa questão da transparência e da limpeza. Eu enxergo tudo, né, que está na pessoa através da cor que ela está usando. Se um médico, uma enfermeira está usando uma cor escura, aquela roupa pode estar suja. Então, como que um médico, uma enfermeira vai cuidar de alguém, tratar uma ferida com uma roupa suja? Então, por isso, na área médica, né, na área da saúde em geral, as cores claras são as utilizadas, né, por conta dessa transparência, por conta da limpeza. Oi, Mônica. Oi, Fábio. Então, sobre essas coisas que a gente fala sempre, né? Que, tal coisa significa tal coisa. Porque a ética aqui é assim. Mas eu sempre fico pensando, que nem o Samuel mesmo falou, né? No índio, a ética é completamente diferente. E então eu entendo assim que a ética ela é diferente para cada situação. E também essas coisas das cores, de como se vestir, de como arrumar o cabelo, isso aí também varia, né? Varia Sim, de sim, lugar para com lugar. certeza. Porque a gente sempre fala muito do Ocidente, né? O Ocidente é de uma forma mais ou menos generalizada, assim, é mais ou menos igual, né? Mas o Oriente, nossa, o Oriente tem tanta coisa Totalmente diferente. diferente. Inclusive as cores, que nem quando você falou para mim do luto, quando você estava falando do luto, que o preto é o luto, né? Mas em algumas culturas do Oriente, não é o preto, é outra cor. Eu não lembro agora qual é a cor, mas eu lembro que quando eu descobri, eu achei muito Sim. interessante. Aí E a isso, gente tem que levar tudo isso em consideração, né? Se a gente está atendendo uma pessoa de outra cultura também, a gente vai ter que levar isso em consideração. É um monte de coisa, né? não dá para a gente se adaptar a todo mundo, né? Por isso que é importante o autoconhecimento. E também fazer aquilo que seja agradável para você, né? Não é você se encaixar nos outros, né? Então, por exemplo, eu gosto de usar meu cabelo de tal jeito e gosto de cores X. É isso que você escolheu usar? Então, tá, como que eu posso pegar essas coisas que eu gosto e adaptar ao meu trabalho? Então, é uma questão de adaptação e não de você se encaixar em algo que você, né, ao longo do tempo, você vai ficar infeliz, né? E também a autenticidade, ela vem disso, né? O Fabi, Oi, João. eu gosto de assistir bastante dorama, né? Ah, E eu vejo aquelas roupas nas meninas, mas elas ficam tão bonitas. E eu falo, elas mas são lindas. gente, mas parece que para nós brasileiros, parece que aquilo não combina, sabe? Assim, combina muito bem com elas. Assim, fica muito elegante, muito bonito. E eu falo, Então, engraçado, né? É delas. E você pode ver é, que elas se vestem todas assim parecidas e elas ficam lindas, né? e Aí tem eu uma, falo, uma questão de ambiente, né? sim, aí eu Então, falo, mas será que, né? Assim, é estranho assim esse negócio
de roupa, cabelo, eu gosto muito de cabelo preso, né? Eu gosto de cabelo curto, na verdade. Mas eu gosto muito de cabelo preso, eu tô sempre de cabelo preso. E aí eu falo que, assim, para mim, Fabi, essas aulas, elas estão sendo muito importantes. Eu não sei se eu vou ser uma psicanalista boa, mas que eu aprendi bastante, estou aprendendo muito, e gratidão, viu? Ó, Coisas que eu só o nem fato de imaginava. você estar aberta aqui para esse processo, né? Quando você se põe ali para fazer a sua análise pessoal, você vai descobrindo muitas coisas, né? E só o fato de você estar aberta a isso já é um bom sinal, Não, eu estou né? É difícil aprendendo falar o que é bastante. bom, o que é ruim. Aquilo que eu acho que é bom, para o outro pode ser péssimo. Eu posso ter alguém que se identifica com o meu jeito de ser, com a minha forma de atender, e pode ter uma outra pessoa que vai falar, nossa, que merda. Então, é É, muito relativo. o bom, Fabi, assim, para mim, pelo menos, é que eu aprendi formas de falar melhores, de me comportar Sim. diferente, né? Porque eu batia na cabeça e já estava fora da língua, né? É isso que a gente vai aprendendo, né? Às vezes nem filtrava pela cabeça, já ia direto para a língua. E agora, é verdade. E agora sim, eu vejo que não é dessa forma, né? Que ser é, autêntica não quer dizer ser mal educada. E às vezes eu era mal Exato. educada e não autêntica. Exato. Aí a gente pode voltar para aquele exemplo que o Samuel colocou do WhatsApp. É ético ou não eu responder a pessoa? Aí eu diria que talvez não entre a questão da ética, mas entra essa questão da educação, da sua sensibilidade, né? É o que a gente chama de etiqueta social. Então, eu posso não responder aquela pessoa na hora, mas com certeza eu vou tentar responder ao longo do dia, ou mais tardar no dia seguinte, mas nunca deixar de responder, né? Porque isso vai falar muito sobre você. E quando a pessoa lembrar de você, vamos supor, alguém precisa passar uma informação para um grupo. Aí a pessoa fala, eu preciso ver com alguém lá do grupo. Eu vou mandar para a Ana porque eu sei que ela olha o WhatsApp. Eu não vou mandar para outra pessoa porque aquela não costuma olhar o WhatsApp. Então as pessoas criam memórias a seu respeito. Então quais são essas memórias que você quer que a pessoa tenha a seu respeito? De uma pessoa que é cordial, que é atenciosa, que é educada, ou de uma pessoa que, de repente, é entrona, que fala mal de todo mundo? Como você quer ser percebida pelas pessoas? Ô, Fabi, não tem nada a ver, mas agora você colocando, deixa eu te fazer uma pergunta. É fora da psicanálise, mas fica dentro disso que você está falando. As Uhum. pessoas, elas têm muita curiosidade de perguntar qual sua religião. Eu, por exemplo, eu sou um bandista. E quando você diz isso para determinadas pessoas, isso afasta. Como você deve se comportar na hora que a pessoa pergunta? Porque a maioria diz assim, sou católica, né? Porque dá menos trabalho. E aí eu não consigo falar que eu sou católica, porque eu não sou católica e eu não sou espírita, eu sou um bandista. Uhum. E aí isso, às vezes, a pessoa pergunta e você responde e a pessoa não volta mais porque, sei lá, se incomoda e eu não tenho nada no meu espaço que diga que eu sou um bandista, entendeu? Não tenho santo, não tenho vela, não tenho nada. É só meu espaço mesmo de podologia. Mas eu percebo que isso cria um certo desconforto. A pessoa pergunta e se sente desconfortável. Como que a gente age nessa determinada situação? A gente omite, a gente não fala nada? Como que a gente se comporta? Então, não tem uma resposta exata, tá? Mas, por exemplo, como você se sente mais confortável? Porque tem pessoas que elas mentem ou omitem e para ela tá tudo bem. Agora, tem pessoas que elas não querem omitir. Não, eu sou isso mesmo e não acho certo mentir, não acho certo esconder isso.
Então, mas se você suporta, né, a reação do outro, então você vai na linha da transparência. Mas aí tem que entender também o contexto, né? Se é na área da psicanálise, quanto menos o seu analisando souber da sua vida pessoal, melhor. Entendeu? Ele não tem que saber nada a respeito da sua vida. Se ele perguntar, se for na área, né, da psicanálise, eu não sei se isso acontece aí na podologia, mas você pode responder com uma outra pergunta. Mas por que você está me perguntando isso? Por que isso é importante para você? O que muda na nossa relação? Você pode devolver com algumas perguntas e entender o porquê que aquela pessoa quer saber. E aí você elabora uma resposta que você acha que seja conveniente. Né? Então, assim, não tem certo e errado, não tem uma resposta, né? Mas tem pessoas que ficam magoadas, né? Por exemplo, eu sou isso, eu não quero ficar me escondendo. Então eu falo, né? E aí é problema do outro se ele vai gostar ou não. Entendi, Não pode Fabi. fazer nada. Entendi, tirou minha dúvida. É que as pessoas, elas gostam de perguntar, nossa, qual a sua religião? Aí eu falo, sou um bandista, né? Não sou outra coisa, não vou falar outra coisa, não sou outra coisa. Exato, exato. Tem gente que não se alegra, né? Porque, tipo, mas eu sou evangélica. Mas, na verdade, eu não tenho muitos problemas com católicos, mas com evangélicos, sim. Eles depois então, eles se a criam... religião é algo que você consegue isolar no momento do atendimento, não tem nenhum problema. Depois eles criam uma certa resistência, sabe? Porque ela é um bandista, né? Então, sim, pode haver essa resistência mesmo. Eles não separam, não. Ela é Por uma isso, profissional, ela não é um bandista, né? Ela é uma profissional. Por isso que às vezes é mais interessante que a pessoa não saiba. Entendi. Né? Que vai te dar mais trabalho, né? Assim, vocês vão levar mais sessões para chegar onde tem que chegar, né? Que é realmente ali o momento de análise da transferência, né? Entendi. Obrigada. Kleber, acho que queria fazer uma pergunta. Já foi respondida, já, Fabi, obrigado. Tá? Ah, Já no contexto aí do momento que eu levantei, entre o intervalo em que eu levantei a mão e estava aguardando, já foi esclarecido. Só queria fazer um comentário que, na realidade, assim, é sempre bom a gente ter uma noção clara da posicionamento do psicanalista, né, que eu acho que, creio que, a princípio, ele tem que ser algo bem imparcial, né? Ele não pode... Eu acho que é como a Luzia acho que falou, né? Foi a Luzia que estava falando. Você pode até se posicionar, né? Qual a sua religião, mas eu acho que vai bem na linha do que você falou, né? Isso não tem que interferir no trabalho dele, né? Exato. E é o que a gente aprende na psicanálise, né? É ter essa neutralidade. Exatamente. Isso mesmo. Agradecido. Imagina. Eu posso falar um pouquinho? Só um segundinho? Pode sim, Luciana. Então, essa questão aí, eu já antes, né, eu sempre tenho uma resposta, sabe? Antes já da psicanálise e tudo, alguém perguntava, mas qual é a sua religião, sabe? A minha religião é Deus. Por quê? Eu sou ligada com Deus, né? Você está entendendo? Eu só respondo isso, não é ser hipócrita, sabe? É porque, na verdade, eu não vou em igreja nenhuma. Eu falei assim, mas já me perguntaram assim, mas qual sua denominação? De que denominação? É uma igreja? Então, não, a minha igreja é minha casa, é meu jardim, é embaixo da minha árvore, é a natureza. Eu levo por isso, mas num modo assim, bem suave, sabe? Lógico, para um paciente da psicanálise, eu não vou ficar justificando muito, né? Porque, né, principalmente no trabalho que nós estamos fazendo agora, que você trabalha mais com pessoas que estão dentro da psicanálise, né, já sabe que não tem que ficar perguntando, né, qual é a sua religião. Mas eu não sou contra religião nenhuma, sou a favor de todas, você entende? Mas só que eu não tenho mesmo uma igreja que eu vou lá ficar rezando lá
eu tenho que rezar, eu rezo sozinha, né? Então, eu falo, a minha religião é Deus, tem que ter uma religião, né? E ao longo do nosso percurso, a gente vai se deparar com todo tipo de pessoa, né? E é aí onde a gente tem que ter esse autoconhecimento, o que é um autoconhecimento para a gente conseguir se posicionar. Sim. Que entra todas essas questões da comunicação, de você criar essa sua marca pessoal, e muitas pessoas vão te procurar por isso, outras vão fugir de você pelo mesmo motivo. Porque, na verdade, todos que se diz ter uma religião, qual que é a finalidade? É Deus, é Deus. E cadê esse Deus? Onde é que está esse Deus? Esse Deus está na natureza, está dentro de todos nós, está dentro da gente mesmo, né? Então, é esse Deus que está desenvolvendo a nossa capacidade de entender o outro, de se entender mesmo, né? Então, eu vejo um Deus, assim, no modo geral, né? Então, não tem assim, não, porque tem que ter uma igreja. Eu discuti isso até com meu filho, que tá virando lá, que é feio, evangélico e tal, você entende? Mas não é que eu discrimino o outro, né? Participo, se for preciso ir e tal, alguma coisa, mas não tenho esse foco. É isso mesmo. Né? E a gente, né, nós estamos nesse ambiente exatamente para desenvolver, né, cada vez mais essas habilidades, que é a técnica, é a teoria, e vem todas essas áreas complementares. Eu venho falando um pouquinho de imagem, de posicionamento, o Samuel com a neurociências, e cada um, né, traz aí algo que é complementar e eleva o nosso nível, né, de profissionalismo. E tudo isso a gente pode carregar para a nossa profissão, para o nosso setting, né? São coisas que vão agregando. Oi, Vanilda. Oi. Então, Fabi, eu acredito que essa questão, né, que se levantou sobre a religião, ela entra dentro desse contexto de tudo que você falou, né, da postura, do set analítico, até pela questão de afinidade, onde a pessoa, se ela tem uma crença, ou se ela tem algo, esse lado positivo ou negativo contra essa religião, né? O que foi construído dentro dela sobre essa ideia, talvez seja a partir daí que ele tem essa curiosidade em saber, né? Qual a sua religião, do que você gosta, para que possa ver se tem afinidade ou se você vai entender o lado dessa pessoa, né? Foge completamente do que é a psicanálise, né? Ou às vezes a religião é um ponto para aquela pessoa, né? Talvez seja algo, alguma questão dela, né? Também tem isso. Sim, porque aí entra tudo nessas aulas, né? Anterior com essa questão de como você vê tudo isso, né? Dessa interpretação, né? Não só da religião, mas como você falou, do cabelo, dos 2 segundos, né? Que o Samuel colocou. Será que eu me identifiquei com a Fabiana? Então eu quero que ela seja minha analista porque eu gostei dos seus cabelos claros. Ou me remete a um trauma de infância, uma professora ruim, uma mãe ruim. Da mesma forma em que pode ser o reverso, né? Não, eu me identifiquei porque inconsciente, né? Você me lembra a minha mãe, mas porém eu tenho raiva da minha mãe, mas vou te escolher como minha analista para tratar isso, talvez, né? E não ter a transferência contra. Tem essa questão do inconsciente também, né? Sim. Cidane, fecha um pouquinho, por favor, o seu microfone. Eu vou fazer a apresentação desse último slide. A gente tem 10 minutinhos, né? Cideli, você está me ouvindo? Acho que Samuel está na coordenação. Você consegue fechar, Samuel, por gentileza? Olha, eu estou tentando aqui, mas não estou conseguindo, não. Bom, vou continuar aqui, então. Acho que eu só posso remover da chamada, depois ela entra de novo. Bom, vou tentar aqui. Se estiver muito ruim, vocês falam, tá, pessoal? Consegui. Pronto. Obrigada. Vou falar um pouquinho a respeito de rapport. Agora é o Samuel, ficou com o microfone aberto. Eu vou falar aqui para finalizar um pouquinho a respeito de rapport, lembrando que tudo que eu estou passando aqui é de forma muito rasa, tá? São pontos, é um repertório que vocês podem depois se aprofundar. O rapport é uma técnica, né? É uma ferramenta que ela é muito utilizada na área comercial. Vendedores são excelentes em fazer o rapport.
mas é algo que é de extrema importância, eu assim enxergo, né, para o nosso setting analítico. Porque se vocês acompanharem aqui, ó, os princípios fundamentais do rapport, ó, vai seguindo as setinhas, ó. Setinha não, as caixinhas, né? Então, o rapport, o intuito dele é criar conexão com a pessoa. Então, eu estou num ambiente que eu não conheço a pessoa, eu nunca a vi, como que eu faço para eu me aproximar dessa pessoa? Então, eu vou usar o rapport, que é a empatia. Aí a empatia vem com essas questões do sorriso, da educação, da sensibilidade em falar com o outro. E aí a gente usa as expressões, né? Que eu já vou chegar nesse ponto das expressões. Então, a empatia seria o primeiro ponto. Escuta ativa. Eu preciso mais ouvir do que falar. Por quê? Todo mundo tem esse senso de pertencimento. Todo mundo quer ter voz em algum lugar. Então, aquela pessoa que sabe ouvir, ela acaba sendo mais procurada, porque as pessoas têm essa necessidade de falar. Então, quando tem alguém ali que está disposto a ouvir, e o ouvir não é só ouvir por ouvir, né? A gente ter essa escuta ativa, atenta, é o que faz a diferença na comunicação. Comunicação verbal e não verbal, ou seja, tudo que a gente viu anteriormente, eu posso usar nesse momento de praticar o rapport. Deixa eu ver aqui qual é a outra caixinha, tá pequenininha aqui para mim. Né? O intuito é construir a confiança com a pessoa, né? Então, aqui a gente tem nas imagens abaixo, ó, respeitar o tempo do cliente, personalização da abordagem. Ou seja, eu não posso usar a mesma abordagem para todas as pessoas. Tem pessoas que não gostam do toque. Então, se eu nunca vi a pessoa, eu não conheço, eu chego lá já abraçando, dando tapinha nas costas, querendo beijar, pode ser que eu afaste essa pessoa de mim. E tem pessoas que adoram isso. Então, aí entra essa questão da atenção, de você observar tanto os gestos, as expressões da pessoa, como o que ela fala. E, num segundo momento, eu vou escolher como eu vou agir com essa pessoa. Quando eu encosto na pessoa, para muitas, talvez a maioria, vai ter um efeito positivo, né? Porque significa que eu estou ali, é como se eu estivesse falando, olha, eu estou com você, né? Eu estou te dando atenção. Então, essa é uma forma de rapport que está aqui, ó, na terceira imagem. Quando aqui vamos imaginar um ambiente de setting analítico. Então, a pessoa chegou, está muito mal, eu estou ali no presencial e eu posso ter esse gesto, né? Ou seja, você está acolhendo a pessoa. No virtual, a gente não consegue, né, ter esse contato físico. Mas no virtual, como que a gente poderia fazer? É a projeção do corpo. Quando eu me coloco para frente, significa, olha, eu estou aqui, eu estou para você, né, eu estou com você. Então, são alguns movimentos que vai fazer com que aquela pessoa se sinta bem, se sinta acolhida, né, e isso cria uma ligação, né, de uma conexão com aquela pessoa. Nessa primeira foto é o rapport por espelhamento. Então, uma maneira de eu dizer que, olha, eu estou junto com você, estamos juntos, estou te ouvindo, é eu imitar, óbvio que de forma muito sutil, o gesto que a pessoa está fazendo. Obama é um especialista em rapport, se vocês começarem a olhar algumas entrevistas, matérias sobre ele, você vai ver que a todo momento ele está usando uma técnica de rapport. Por quê? Porque ele é um cara que ele precisa ser diplomático, ele tem contato, né, com pessoas do mundo inteiro, né, principalmente na época que ele era presidente, e aquilo é importante para que as negociações aconteçam. Então, a técnica de rapport tem essa finalidade, né, de você conquistar, de você criar conexão, criar vínculo, para, no segundo momento, você
conseguir negociar com a pessoa. E a gente pode usar isso no contexto de negociação, quando eu quero trazer uma pessoa para a minha clínica, como também no momento de acolhimento. Eu posso usar o rapport nesse sentido de acolhimento, né? De eu criar esse vínculo, estabelecer essa conexão com o meu analisando de forma mais próxima, mais verdadeira, mais transparente. E aí eu posso usar as técnicas de rapport para isso. Bom, aqui é muito breve, tá? Tudo que eu estou passando, mas a mensagem do que eu queria trazer para vocês é a questão da comunicação, que vai um pouquinho além, né, do que a gente vê aqui na teoria, que a gente fala da transferência, da contra-transferência, e que a gente pode estar usando tanto no nosso dia a dia, num contexto, né, geral, como dentro da nossa prática clínica. E, por último, vou deixar aqui essa mensagem para vocês, né, eu tenho essa frase comigo, gosto bastante, que nossas ações silenciosas falem tão alto que ecoem na memória de quem nos ouve, transformando a maneira como o mundo nos vê. Ou seja, nem sempre eu preciso fazer barulho, nem sempre eu preciso querer me mostrar o tempo todo. Às vezes a nossa sutileza, às vezes a nossa educação vai fazer esse papel. E aí cabe a nossa sensibilidade. Quando eu tenho que me mostrar e quando que eu tenho que ser mais sutil, que também é uma forma de comunicar. Quando eu estou desesperada por me comunicar, por me mostrar, o que essa pessoa tem por trás disso. Então, nós, como psicanalistas, a gente sempre vai estar olhando além, né? O que está por trás de cada atitude, de cada ação, né? E a gente tem essa sensibilidade. Quando é momento para uma coisa, quando é momento para outra. Tá bom? Eu agradeço aí, turma, a presença aí de todo mundo, a participação. Deixa eu tentar. Muito bom, Fabi. Parabéns, viu? Obrigada. Espero ter contribuído aí um pouquinho com o pessoal. Depois a gente pode ir se aprofundando também nos temas, né? E aí é legal que vocês tragam sugestões, o que mais vocês querem saber, porque aqui a casa é nossa, né? Vamos dizer assim, o que é importante, né, para a gente aprimorar e lapidar, né, coisas que são complementares à psicanálise.